Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através de mais uma breve palavra, nos ensinando, trazendo alívio ao nosso coração, corrigindo os nossos caminhos e que ela possa servir também de fortalecimento. Vamos lá? O texto hoje para a nossa breve conversa, para a nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor e evangelista Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 38 em diante. Diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e o ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-me que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes? Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Ao longo da história, nós vemos uma clara evidência daquilo que são os tipos de igreja que existem, irmão. E igreja, entenda aqui, não é denominação. Igreja é uma pessoa que tem atitudes, escolhas a fazer, como aqui nós vemos detalhadamente que Maria fez a escolha certa. E ao longo da história bíblica, da história de Israel, nós percebemos, por exemplo, Isaú e Jacó, o perseguidor da bênção, Saul e Davi, a igreja de Laodiceia, lá na frente com a igreja de Filadélfia, aquele que com pouca força negou Saul, amou a coroa. Então eles vão fazendo essas divisões, trazendo aquilo que é uma postura correta diante do Senhor, daquilo que nós devemos fazer. Vemos dois ladrões da cruz na questão do arrependimento. E aqui nós vemos mais um, Maria e Marta. Apesar da palavra falar em João, capítulo 11, versículo 5, que Jesus amava Maria, Marta e João e visitava essa casa constantemente. Mas mais uma vez ele veio nos trazer um ensino sobre comportamento e sobre postura. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto, irmão, trazendo para a nossa vida. Para você também, minha irmã. Vamos lá? Diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Perceba que foi Marta que recebeu, irmão. Foi Marta que, pelo jeito, talvez foi até Marta que convidou. Não se sabe ao certo, mas foi Marta que recepcionou eles. Mas esse versículo, se nós lermos ele muito depressa, ele pode passar desapercebido um princípio que carrega de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensina para nós. A palavra fala que Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado. Primeiro, Jesus não abandonou os discípulos, irmão. Não abandona. Ele não nos abandona. E outra, eles seguiram viagem, mas chegaram. Eu quero repetir isso. Seguiram viagem, mas chegaram. Irmão, Jesus completa toda a missão que ele começa. Isso já traz alento no nosso coração, não traz, verdade? Não importa, irmão, eu não sei o que eles enfrentaram nessa viagem, mas tenho plena convicção, se tratando de Jesus, irmão, e se tratando do que fala em Marcos 4:35 para nós, quando ele deu a ordem para os discípulos atravessarem do outro lado, teve tempestade, teve uma ação de Satanás. Por quê? Porque Jesus tinha propósito em estar naquela casa. Marta ia receber. Então o inferno se opôs. Eu não tenho dúvida, irmão, eu não tenho dúvida. Mas o que nós aprendemos é que Jesus completa toda a obra. Jesus termina aquilo que ele começa. Então eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você que aquilo que ele começou em sua vida vai acontecer. Aquilo que ele te prometeu, ele vai completar, vai acontecer, porque não tem projeto inacabado no céu. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Ele começou, irmão, ele termina. Fica tranquilo, minha irmã. Olha, a palavra fala que sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Irmão, a postura de Maria aqui é a postura da igreja fiel.
é o comportamento que devemos alcançar. Nesse contexto dessa história, nós precisamos entender que um crente fiel, uma pessoa que segue o Senhor Jesus, que confia nas suas promessas, ele se senta. Uma pessoa que entende quem é o Mestre, ela descansa. Uma pessoa que sabe que Jesus vai ensinar, ela se coloca em posição de aprender. Sentar-se fala disso, tanto de descansar como de aprender. Olha, vamos ler novamente. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Detalhe, aos pés. Os pés falam da nossa caminhada, do equilíbrio que proporciona ao corpo, mas é aos pés de Jesus que nos fortalece, é aos pés de Jesus que nós devemos estar. E perceba que ela ouvia. Agora, nem todos ouvem, irmão, muitos escutam, e há uma diferença muito grande. Por exemplo, eu muitas vezes já me peguei assim, percebi a diferença, me sentei aqui, me deitei aqui no meu quarto para ver alguma ministração, mas muitas vezes tive que voltar. Por quê? Porque eu estava prestando atenção naquilo que estava na tela do meu celular. Eu escutava o ruído que vinha da televisão, mas não ouvia prestando atenção. Em Mateus capítulo 13 fala justamente disso, irmão. Fala justamente de aqueles que ouvem com atenção, eles frutificam até 100 vezes mais. Essa é a semente boa, essa é a semente que é colocada em terra fértil. Um coração fértil, ele vai parar e prestar atenção naquilo que está sendo dito. E nós viemos ao Senhor justamente para aprender dele, porque, irmão, em Mateus capítulo 11, versículo 28 nos ensina: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei e darei descanso. No versículo 29 fala: tomai de mim todo o jugo, porque o meu jugo e o meu fardo é suave e leve. E ele fala justamente que ele é manso e humilde de coração. É dele que nós devemos aprender. É ele que vai nos ensinar o caminho a seguir. É ele que vai nos levar ao destino profético. É ele que vai descansar e restaurar a nossa alma cansada da caminhada. É nos seus pés que nós encontraremos firmeza. É nos seus pés que nós acharemos o equilíbrio necessário para a caminhada. Olha, a palavra fala: Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Marta, irmão, em contraponto, justamente naquilo que se diz os opostos, aquilo que é antagônico, estava muito ocupada. O exemplo de Marta é aquilo que não deve ser feito, irmão. Por quê, meu irmão? Nossas preocupações tendem a roubar a nossa atenção. Marta talvez preparava uma refeição, irmão. Estava ali, a palavra fala que ela estava preocupada com os seus muitos afazeres. Deve ser as tarefas de casa. Nada contra, irmão. Não tem problema. Não tem problema eu trabalhar, não estou aqui pregando, irmão. Sabe, uma vida de um crente franciscano que quer viver na pobreza, quer viver... Não é isso. Não é isso que o texto... Nós precisamos alcançar a revelação espiritual do que o texto traz para nós. É que quando Jesus chega, irmão, nós precisamos parar tudo que nós estamos fazendo para prestar atenção. Por quê? Porque Jesus é mais importante que tudo, irmão. Ele não é um homem comum. Ele é o Deus Todo-Poderoso que traz solução. Quando Deus está falando, irmão, a gente precisa parar com os afazeres. Os afazeres são secundários. Não estou dizendo que não deve ser feito. Muitas pessoas levam ao pé da letra. E a letra mata. É o Espírito que vivifica. Olha, nossas preocupações querem roubar a nossa atenção, irmão. Por quê, irmão? Porque cegam que Jesus está ali. Você percebe que Marta parece que nem se importou com Jesus? Em Romanos 3, versículo 17, fala justamente dessas pessoas, irmão, que se preocupam, não se importam em temer a Deus, que agem pelos seus próprios impulsos e pelos seus próprios caminhos. Romanos 3, 17 fala: não conhecem o caminho da paz. E tudo que nós precisamos é da paz, a paz que vem desse homem, irmão, a paz que emana desse ser. No mundo nós teremos aflições e nós precisaremos de tempo para parar e conversar com o mestre. Olha o que ela disse. Foi ao Senhor Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fica aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Irmão, eu tenho plena convicção. Marta estava ferida, estava com o coração ferido, irmão. Por quê?
Porque quando nós estamos feridos, quando nós estamos machucados, quando a nossa alma está inquieta, primeiro, nós procuramos ocupação para a nossa cabeça. E normalmente não é a ocupação que vai trazer a cura. E muitas pessoas estão presas nisso, irmão. Tem pessoas que estão presas na religião, na própria igreja, tentando escapar da sua própria casa. Outros, como eu, por exemplo, se refugiam nas drogas, como um subterfúgio, uma fuga da realidade. Outros vão para a pornografia, outros se escravizam diante da telinha do celular nas suas redes sociais, tudo numa tentativa desesperada de fugir da sua própria realidade. Tenho plena convicção de que essa mulher está ferida. Primeiro, ela está fugindo ali talvez até do confronto com o Senhor Jesus nos seus muitos afazeres. Ela está fugindo, irmão. E outra, a outra evidência de que ela está ferida é que ela se preocupa com o outro. Ela se preocupa com o que o outro está fazendo. Às vezes, irmão, estar sentado ao pé de Jesus não quer dizer que nós estamos fazendo nada, não. Nós estamos aprendendo a melhor parte. Não devemos ficar incomodados com o que o outro está fazendo, irmão. O foco é em nós. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8, a questão do autoexame. Vou falar novamente, eu sei que tem irmãos que não gostam, mas é muito fácil, irmão, olhar no espelho. Difícil é se enxergar, fazer um autoexame, avaliar suas próprias atitudes, tirar primeiro a trave do nosso olho para querer tirar o cisco do olho do irmão. E isso é difícil. Jesus nunca falou que não deve tirar o cisco do olho do irmão, irmão. Ele falou só primeiro para nós tirarmos a trave, para nós estabelecermos as prioridades corretas do reino. E Marta está incomodada com Maria, sua irmã, irmão. Agora, a gente fica tão incomodado, meu irmão, a gente fica tão incomodado com os outros, percebe que Marta ficou incomodada com Maria e ela queria que Jesus se incomodasse. E aí a nossa oração começa a ser lamuriosa, de vingança. Começa a ser uma oração, sabe? Vai lá, incomoda ela, Senhor, para que venha fazer a obra. Incomoda, Pai. Desperta, ó Deus, esse que dorme. Sendo que quem está dormindo é nós. É poderoso isso. E ficamos incomodados e querendo que os outros estejam conosco, sabe? Irmãos, eu costumo falar com uma pessoa ferida. Primeiro, ela não tem a capacidade de fazer amigos, ela vai querer um aliado. A partir do momento que você discorda dela, ela te rejeita. Sabe, fala que me ama, mas a hora que eu discordo do modo dela de pensar, ela me rejeita. Por quê? Porque eu não me incomodo com ela. Porque o que ela está fazendo é mais importante, o eu dela, sabe, prevalece. A gente precisa parar para fazer um autoexame. Por quê, irmão? Em Mateus 6,34 é a ordem do mestre. Ele fala, basta a cada dia o seu mal. Deixa eu puxar esse versículo aqui, eu quero ler ele completo com vocês. Não vou ler só essa parte, falar só essa parte não. Olha a ordem do mestre aos discípulos, irmão, logicamente. Último versículo do capítulo 6. Fala, portanto não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Já é suficiente a carga de cada dia. Olha, perceba que ela, sabe, queria levar Jesus, sabe? E muitas vezes nós queremos fazer isso, levar Jesus no nosso caminho. Jesus está falando, irmão, preocupa, sabe? Preocupa com o suficiente, preocupa com aquilo que é necessário. Já é suficiente a carga de cada dia. Nós não precisamos ficar arrumando coisa para fazer. Vamos primeiro, sabe, entender o que está acontecendo conosco. E aí entramos numa outra linha, irmão. O que Maria fala? O que Marta fala para Jesus? Fala assim, ó, diga-lhe que venha me ajudar. E aqui vem o pior de todos, irmão. Por quê? Vamos começar a dar ordem para o mestre, irmão. Vamos começar a pregar a palavra de Jesus para ele. Senhor, tu disse que a tua promessa. E ainda até falando em mistério, irmão. Queremos dar ordem. Diga a ela que vai ajudar. Vamos começar a dar ordem para o mestre, irmão. E nós não podemos dar ordem para o mestre. Toda vez que nós demos essa ordem, e eu quero aqui, separei um texto específico para isso.
para entender qual que é a força que tem tentado, para entender a realidade espiritual que nos cerca nesse momento, irmão. Olha, Mateus capítulo 16, quero ler com vocês do versículo 21 ao 23. Pedro, logo depois de ter um súbito, uma revelação de quem era Cristo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus prometeu as chaves para ele do reino, o que você ligar será ligado e o que você desligar será desligado. No versículo 21 fala assim, ó, daí em diante Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos sobre a sua ida a Jerusalém. O que aconteceria com ele, que ele sofreria na mão dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto e que 3 dias depois ressuscitaria. Olha, ele falou que seria morto. Por quê, irmão? Porque tem pessoas que não creem só na palavra, tem pessoas que creem na hora que olham as nossas feridas. Eu quero repetir, tem pessoas que não creem apenas na palavra. Tem pessoas que a fé é pequena, que precisam ver algo a mais. Aí Pedro se levantou, fala, mas Pedro levou Jesus para um lado, ó, levou Jesus, separou Jesus. Até aprendeu com o mestre, né, separar, mas levou Jesus para um lado para censurá-lo, dizê-lo, que Deus não permita isso, Senhor, disse ele, isso não lhe acontecerá, tentando profetizar para Jesus, não lhe acontecerá, eu determino. Jesus voltou-se para Pedro e disse, afasta-se de mim, Satanás, você é uma armadilha perigosa para mim, você está pensando apenas no ponto de vista humano, e não do ponto de vista de Deus. Qual que era o problema de Pedro, irmão? O pensamento, o que estava por trás dele conduzindo. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmão. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de situação para que nós não venhamos a querer dar ordens para o mestre como Pedro. Irmão, não podemos dar ordem, não podemos falar como o mestre vai fazer. Não podemos dizer, tá? É nós que nos submetemos, ele é Senhor. Eu quero repetir, ele é Senhor. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão com dificuldade de entender o processo do propósito. Olha, no versículo 41 ele fala, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. E a resposta de Jesus, irmão, às vezes nunca vai vir como nós pensamos. Por quê? Ele precisa corrigir a nossa visão. Ele precisa corrigir como nós enxergamos a vida. E esse é o propósito. Ele é o mestre. Ele é quem nos ensina. Está mostrando para ela, irmão, acalma o coração. Descansa em mim como a sua irmã. Sabe, tem algumas coisas que podem ser deixadas para depois. Recupera suas forças. Eu estou aqui, vim para trazer alívio à sua alma, para restaurar a sua mente. Sabe, deixa Jesus, meu irmão. Deixa Jesus, minha irmã, mudar o teu foco de visão, como você enxerga a sua vida. Deixa que Jesus te leve ao lugar que Ele lhe prometeu, a um lugar de descanso. Olha, em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, diz para nós entregarmos todas as nossas preocupações a Ele, porque Ele já tem cuidado de nós. Ele já tem cuidado. Entrega para Deus, irmão. Entrega para Deus, minha irmã. E presta atenção no que Ele está lhe falando. Olha, e a palavra fala, apenas uma coisa é necessária. Apenas uma coisa é necessária. É algo que eu digo para vocês, irmãos. E muitos que me seguem aqui vão se lembrar que eu já falei isso muitas vezes e vou falar mais uma vez. É um passo de cada vez. Um passo atrás do outro. Um passo de cada vez, irmão. Um passo de cada vez, minha irmã. Olha, vamos ler novamente. Apenas uma coisa é necessária. Apenas algo é necessário agora, irmão. Depois, as outras coisas. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu quero ler um versículo que eu gosto muito, que está em Salmos 27, versículo 4. Que traz para nós uma clareza enorme, que traz uma luz justamente aquilo do que o Senhor Jesus está falando com esse texto. Ele fala, uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver toda a minha vida na sua presença. Irmão, se nós temos a presença, e eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que você não é qualquer um não, que você carrega a presença do Todo-Poderoso, e que por isso você está protegido, você está protegida contra as preocupações da vida, que você carrega a paz que excede todo o entendimento, então que as crises desse mundo não vão te avançar, porque você, sabe, pode parar um pouco, você carrega essa presença, e Ele sabe de todas as suas necessidades, e Ele fala assim, ó,
para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Vocês percebem? É essa presença que nos importa, irmão. É essa presença, minha irmã, que é importante. Tranquiliza o teu coração. E ele fala para Marta, quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Por quê? Porque buscou orientação. Você quer fazer a escolha certa, meu irmão? Você quer fazer a escolha certa, meu irmão? Então saiba que o alvo deve ser a meta, a promessa deve ser a meta. Caminhe em direção da promessa, não deixe que os outros, que a opinião dos outros, que o incômodo dos outros, que a ferida dos outros tire o teu olhar da meta. O alvo é a meta. Vamos ler novamente? Ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Ninguém, irmão. O Senhor Jesus fala em Mateus 16, 22 para os discípulos que agora eles se sentiam tristes, mas que quando ele voltasse a alegria deles seria completa e ninguém poderia lhe roubar isso deles. E eu quero declarar isso profeticamente sobre a sua vida, meu irmão. Eu quero declarar profeticamente, meu irmão, sobre a sua vida, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz: não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser, um passo de cada vez. Porém, estou concentrado todas as minhas energias para insistir nessa única coisa, esquecendo-me o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. Para-brisa é maior do que retrovisor. Esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em Cristo Jesus, o prêmio da soberana vocação. Isso está disponível a mim e a você. Mas para, descansa, confia e espera, porque o plano não falha. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.